gente, tudo bem? Sou a Patrícia Patronelli e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim falar sobre O Segredo de Rose Gold, que é um livro aí que foi inspirado na história da Gypsy Rose e como Gypsy Rose acabou de sair da cadeia e ela já saiu com um plano de lançar um documentário e um livro que no momento que esse vídeo estiver saindo já está aí entre nós. O livro que ela escreveu, caso você tenha curiosidade de saber, vai ser apenas em e-book no exato momento por $10 em inglês. Não sei se alguma editora vai trazer aí em português, mas eu trago aí novidades para vocês caso a gente saiba se alguma editora comprou os direitos ou não. O livro dela vai ter cerca de 200 páginas e foi escrito em parceria com outras duas autoras que eu acredito que sejam aí jornalistas ou algo do tipo, que tenham uma experiência mesmo de escrita. Capaz que a Gypsy foi mais assim a pessoa que direcionou o que tinha que ser escrito e elas deram aquela refinada, né, já que é um livro e ele vai ser aí vendido. Mas hoje a gente não vai falar sobre a Gypsy e nem sobre o livro dela, né? A gente vai falar sobre esse livro, O Segredo de Rose Gold, que foi inspirado aí na história dela. Eu também vi algumas resenhas, alguns comentários aí na internet que esse livro também foi inspirado no filme Te Amo Até a Morte, mas até onde eu sei o filme também é inspirado na história da Gypsy Rose, ou seja, eu acho que ele tem aí esse ar de que foi inspirado nesse filme, porque os dois aí tiveram a mesma vertente, que é o caso da Gypsy. Mas, até onde eu sei, o livro O Segredo de Rose Gold foi apenas inspirado na história da Gypsy. Até a autora fala ali nas páginas de agradecimento sobre isso. Aqui a gente vai acompanhar a história de uma adolescente junto com sua melhor amiga que resolvem realizar ali uma denúncia para a polícia, relatando ali maus tratos e tentativa de envenenamento. Essa mãe que teria cometido tudo é a Patty, enquanto a filha é a Rose Gold. Sim, um nome meio estranho, né? Rose, tudo bem, mas Rose Gold. E logo de cara a gente descobre que essa mãe foi condenada ali por cerca de 5 anos e ela está saindo da cadeia. Só que tem um porém, ela está saindo da cadeia e entrando no carro de quem? Da própria filha, a Rose Gold. Agora tem um filho de apenas alguns meses chamado Adam. A relação ali delas é bem estranha, a gente não entende muito bem o que está acontecendo, como que a gente chegou nesse ponto, como que foi essa acusação e em seguida como que foi, né, esse perdão. São muitas informações aí logo para o início de livro, mas calma, que tudo isso vai se explicar. A gente a partir daí tem então capítulos alternados entre o da Patty, que é a mãe, e o da Rose Gold, que é a filha. Os da Patty são capítulos no presente, então ela vai narrando conforme a história vai acontecendo, enquanto os da Rose Gold acontecem no passado. Então, por exemplo, a gente vê aqui a mãe dela saindo da cadeia, enquanto a gente vê no capítulo da Rose Gold, ela ainda denunciando a mãe ali. Então a gente vai tendo esses dois paralelos até que as histórias se conectem e cheguem ali no mesmo ambiente temporal. Eu até comentei no Scooby que pra mim a escrita é bem simples, lembra bastante fanfic, a gente tem muitos diálogos, a gente também tem muitas escritas mesmo de mensagens de texto, sabe, como se fossem prints. A gente tem ali pouca descrição, pouco aprofundamento nos temas que são abordados no livro, então a gente tem essa coisa mesmo de escrita um pouco armadora, sabe, como se fosse realmente uma fanfic. O livro em si não tem aquela pegada de suspense que te faz querer continuar o livro. A única coisa que te mantém preso até o final é essa questão de como que isso se tornou isso, sabe? Como que a menina que acabou de acusar a mãe está com ela agora no futuro, com onde que isso vai levar. E conforme os capítulos da mãe também, da Patty, vai se desenrolando, vai surgindo aquele clima de tensão, de algo ruim vai acontecer. E é isso que nos mantém intrigados para continuar a leitura e chegar até o fim. Mas não é nada assim, nossa, eu preciso ler esse livro para saber o que vai acontecer. É apenas ali a nossa mera curiosidade, não é nada muito intrigante. Quando a gente lê a sinopse desse livro na Amazon, a gente tem a impressão que vai ser um copia e cola da história da Gypsy Rose, mas na verdade não é bem assim. Tem algumas diferenças e essas diferenças que a autora resolveu colocar ali, eu acho que foram cruciais para o livro tomar uma direção um pouco diferente do caso real e trazer aí um fator assim do que vai acontecer, porque de fato, né, se fosse exatamente copia e cola, talvez muitas pessoas perderiam o interesse porque já conhecem o caso. Por exemplo, a Rose Gold acaba denunciando ali a mãe dela quando ela tem 15 anos, enquanto a Gypsy, né,
vai acabar ali se livrando da mãe dela, que eu não vou falar o que aconteceu, porque eu não sei se todo mundo conhece o caso e não sei se isso acabaria sendo um spoiler do que aconteceu na vida real. Mas enfim, quando ela tem ali por volta dos 25, então aqui a nossa personagem ela é muito mais nova, né? Ela pode ser muito mais facilmente manipulada, enfim, tem diversos fatores ali, né, que ela tá ali no período onde os hormônios estão à flor da pele, né. Outra diferença que é muito importante é que no caso real, né, da Gypsy, a gente tem ela ali com um namorado virtual, enquanto ela tá ali planejando as coisas que vai acontecer com a mãe dela, e esse namorado é a peça-chave para que tudo isso aconteça. Já aqui no livro, não. Aqui a Rose Gold só vai ter ali o namorado virtual e conhecer ele pessoalmente depois que a mãe dela já foi condenada. Então são algumas coisas assim que parecem pequenos detalhes, mas que mudam bastante aí o rumo da história. Conforme a gente vai lendo o livro, a gente percebe que isso direciona as coisas para outro lado. Esse namorado virtual na ficção aqui da Rose Gold, eu achei que não fez muita diferença, não foi tão útil. Acho que poderia ter deixado sem ele mesmo. Ele tem ali um pequeno papel na história, ali no finalzinho, mas acho que poderia ter sido outra pessoa, não necessariamente precisaria ter sido o namorado virtual para que isso acontecesse. O plot twist desse livro eu achei muito previsível. E tá tudo bem o livro ser previsível, desde que a jornada seja boa, que a jornada seja, assim, imersiva, que a gente consiga aproveitar o restante do livro. Mas nesse caso eu achei que a jornada de 300 páginas não valeu pelo plot. Todo capítulo a gente tem ali uma dica do que vai estar acontecendo, do que vai ser esse plot, e eu consegui pegar todos. Então, assim, pra mim não foi muito interessante. Outra coisa que eu achei muito fraquinha nesse livro é a questão da mãe dela, né? Quando a gente pensa no caso da Gypsy Rose, a gente pensa como que a gente faria no lugar dela, e a gente tem até certa compaixão do que aconteceu, né, no caso dela, porque a gente fica se imaginando ali, sofrendo as manipulações, sofrendo as agressões, né, tanto emocionais quanto físicas, e realmente essa coisa conflitante que fica dentro da gente quando a gente debate esse caso. Mas aqui nesse livro eu acho que isso não foi muito bem trabalhado. Pra mim, a mãe aqui, a Patty, ela é muito retratada de forma caricata. Eu acho que tem livros de suspense que conseguem retratar essa mãe como vilã, essa mãe que realmente é tóxica, de uma maneira muito melhor, como, por exemplo, Objetos Cortantes. Foi um livro que eu não gostei tanto assim? Foi um livro que eu não gostei tanto assim. Mas, de fato, ele consegue retratar ali a família de uma maneira muito melhor do que nesse livro aqui. Esse livro aqui, ele é muito sobre a relação da mãe e da filha. E ele deixa muito a desejar exatamente nesse lugar, o que é muito decepcionante, porque eu acho que o que a gente mais espera no suspense é realmente a tensão, as questões ali que ficam na cabeça dela, né? Porque por mais que ela esteja liberta da mãe, ela ainda é dependente da mãe, porque ela viveu por muitos anos ali à sombra dela. Ela nunca teve amigos, ela nunca teve contato com outras pessoas, então ela não sabe viver sem a dependência da mãe. E aqui não, é como se ela de um dia pro outro tivesse aprendido a viver sozinha, e eu achei meio estranho, pra ser sincera. E como eu disse, os capítulos da Patty, eu acho que são muito caricatos, muito vilãzinha da Disney, sabe? Não senti, assim, de verdade aquela aflição ao ler os capítulos delas, ou assim, aquela raiva, tipo, nossa, essa mulher, sabe? Eu achei que foi realmente algo que deixou a desejar. Fora isso, a gente também tem a questão que o final do livro deixa ali muitos buracos na história. A gente não consegue entender por que certas coisas aconteceram da maneira que aconteceram, como que certas pessoas não pegaram certas pessoas fazendo determinadas coisas. E assim, gente, não vou falar, né, porque vai ser spoiler, mas quem chegou no final desse livro vai entender aí dos buracos que eu tô falando. Tipo, gente, como a polícia não pega isso? É realmente uma falta de cuidado mesmo da autora. Não digo de querer explicar tudo, porque nem tudo no livro precisa ter explicação, mas tem algumas coisas chaves ali que eu acho que estavam muito na cara de que ia ser pego, que iam descobrir isso, e não foi, sabe? Então eu fico assim. Então esses buracos somados com tudo isso que eu já falei, foi mais um ponto aí pra minha decepção. A questão que fica é um livro parecido com o caso real? Em alguns aspectos, sim. Mas eu acho que a autora, ela quis ali explorar um pouquinho, aproveitar que o negócio estava no hype, para escrever esse livro. Porque o que dá a entender na sinopse é algo bem diferente do que a gente encontra no livro. A sinopse é realmente, como eu disse, um copia e cola do caso real. Enquanto o livro não é bem assim, tem diversas diferenças ali que acho que se a gente tivesse uma sinopse
melhor escrita, condizente ali com o livro. Muitas expectativas que a gente cria ao ler ela seriam poupadas, e assim a gente não teria grandes expectativas durante a leitura. Fora que, né, colocando ali uma sinopse meio copia e cola, a gente dá uma surfada no hype também, né? Então acho que não sei se isso foi a intenção ali da autora ou não, mas eu senti que não colou muito a sinopse com o que a gente encontra no livro. Ah, mas vale a pena realizar essa leitura? Eu diria que sim, vale a pena se você quer aí buscar um livro assim para servir de entretenimento, para passar um tempo rápido, porque como eu disse, ele é bem simples a escrita, tem muito diálogo, tem essas questões do bate-papo, então é um livro que você sente, ó, pum, já foi 100 páginas, e quando você vê já terminou o livro, então é algo muito rápido, muito dinâmico de estar fazendo a leitura, mas vá com as expectativas bem baixas. Eu fui assim esperando nada desse livro, então eu não achei tão ruim assim, mas confesso que se eu tivesse lido a sinopse e ter esperado o que a sinopse me prometeu, eu teria me decepcionado, porque eu acho que realmente a sinopse e o livro tem um gap ali entre eles. É assim, gente, eu sei que um livro que foi inspirado num caso real não precisa ser exatamente igual ao caso real, mas eu acho que uma coisa muito interessante em outros livros inspirados em casos reais que a gente tem é aquela coisa que a gente fica afingido de o que é a ficção e o que é a realidade. Porque o autor consegue fazer a ficção ser tão bizarra e tão intrigante que a gente não sabe mais distinguir o que é verdade e o que não é ali. Porque os casos já em si são muito inacreditáveis, mas o autor consegue fazer isso e além do extremo. Por exemplo, Psicose, a gente tem uma ótima inspiração de um caso real que te deixa intrigante. Outro livro, Meia-Noite no Jardim do Bem e do Mal, que eu li recentemente, fica realmente ali aquela angústia de, meu Deus, o que será que aconteceu? Meu Deus, será que isso aconteceu mesmo com esse homem? Garota da Casa ao Lado, esse daqui eu não li, mas eu sempre vejo gente elogiar. Então eu acho que tem sim como você fazer um livro inspirado em um caso real funcionar, mesmo para quem conhece os casos, mesmo para quem já tá cansado de ouvir aquela história, e mesmo assim levantar essa questão, levantar aquela angústia, levantar dúvidas que vai fazer a pessoa ficar intrigada até o final. Eu acho que tem sim como fazer um livro funcionar nessa temática, apenas O Segredo de Rose Gold não foi um deles. Não sei dizer se é o primeiro livro da autora, mas eu realmente senti que talvez se ela melhorasse ali, tivesse mais pesquisa, se aprofundado mesmo nos temas que ela se propõe a abordar, teria fluído muito melhor. Não sei se vocês sabem, mas essa questão ali que a mãe da Gypsy teve, né, de querer cuidar extremamente de uma pessoa ali com remédios, mesmo quando a pessoa não precisa, que é saudável, é uma doença, e eu acho que a autora podia ter muito feito pesquisas e se aprofundado nesse tema para conseguir trazer mais realidade para dentro desse livro, ainda que ele seja de ficção. Eu acho que realmente faltou uma pesquisa, faltou aprofundar e trazer mais camadas para esse suspense, para ele fazer jus e fazer com que a gente ali brilhasse os olhos quando lesse ele. Enfim, acho que o que eu tinha para falar sobre esse livro já consegui falar aqui. Odiei o livro, eu só não curti tanto quanto outros suspenses. Acho que ele promete muita coisa e não entrega muito do que ele promete. Então, como eu já disse, né, diversos pontos acabaram me decepcionando aí pela leitura. Se você já leu O Segredo de Rose Gold, se você quiser conversar aí comigo sobre os plot twists, enfim, me chama na DM no Instagram, vamos lá conversar, tá? Tô super aberta aí pra gente conversar sobre literatura. Normalmente não tenho, assim, tantas pessoas próximas que leem, então eu amo conversar aí com vocês quando vocês leem um livro que eu também já li. E bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.